Fala pessoal, Guilherme Malman, o seu mentor, quem vai te guiar para o sucesso na carreira de TI. Se você ainda não me conhece muito bem, acabou caindo de paraquedas por aqui, não tem problema. Meu nome é Guilherme Malman, eu sou sócio fundador e diretor de tecnologia da FireDev, a melhor consultoria em TI do Brasil. Eu trabalho há uma década já na área e estou aqui não só para te ajudar, mas fazer tu decolar na carreira. Hoje eu vou focar em quem está começando. Vou fazer uma série de vídeos sobre os tópicos que estão dentro do meu mapa do TI, essa imagem que está aparecendo aqui do lado. Mas se quiser ter acesso ao material completo, tem no link aqui da descrição. Vou falar do primeiro tópico, né? Ou seja, não sei por onde começar, realmente comecei agora, estou com dúvida do que eu começo, a estruturação de dados. Gosto muito de falar sobre esse tópico e confesso que ele é uma das maiores inspirações para esse projeto. Como mentor de muitos devs que estão começando na área, eu consegui identificar que a maior dificuldade que um desenvolvedor tem é de realmente entender o problema, de captar ali quais são as estruturas de dados, quais são as informações que estão no meio, no centro daquele problema para conseguir dar o pontapé e iniciar desenvolvendo uma solução. E como estamos trabalhando com TI, com tecnologia da informação, a informação é o mais importante, a gente saber estruturar e saber manipular ela. E eu falo isso justamente para reforçar o meu compromisso de sempre estar explicando o porquê de estudar alguma coisa. Ah, e mais uma coisa, fica aqui até o final que eu vou te mostrar como a ChatGPT pode ser utilizada para acelerar esse teu aprendizado. E o nosso hack para facilitar a estruturação de dados é o conceito de abstração. É um macete para nos ajudar a sair do mundo real e entrar mais num plano de ideias e conceitos. Eu vou deixar em algum lugar aqui um vídeo explicando muito bem esse conceito de abstração, inclusive ele é com a voz do Goku. E isso reforça também aquilo que eu falei para você, se eu encontrar algum conteúdo que já explique muito bem algum conceito que eu vou passar aqui, eu sempre vou fazer referência a ele, né? Porque eu não quero reinventar a roda. Isso é um pensamento que o desenvolvedor de software tem que ter. Espero que vocês levem isso para a carreira também. Mas resumindo, a abstração é uma forma minimalista de conversar, sem contexto, bagagem, sem ruídos, é aquilo que você precisa apenas para o contexto que você está trabalhando. E a programação é justamente isso, é a gente pegar um problema complexo do mundo real e abstrair os comportamentos dele, entender o que é feito, para a gente conseguir desenvolver alguma solução que vai deixar o processo mais fácil, limpo e organizado. E o primeiro passo para a gente estar desenvolvendo uma solução de software é abstrair os dados, é entender quais as informações que a gente está manipulando dentro desse processo. Utilizando a abstração para organizar bem quais são as informações que são relevantes para dentro do processo, a gente consegue ser mais assertivo, inclusive o nosso software fica mais pronto para a evolução no futuro. Vamos para a prática um pouco? Você já jogou stop, a dedonha ou salada de frutas, dependendo da região que você é? Se sim, então você já trabalhou com estruturação de dados muito antes de entrar no mundo de TI. Você duvida? Então eu vou deixar aqui na tela comparando a tabela de uma estruturação de dados de um jogo de stop online com o jogo de stop de fato do papel. Quando estruturamos dados ou informações, a gente trabalha com a ideia de tabelas, onde na primeira linha, a gente está definindo quais são os dados ou quais são os valores que vão ser guardados ali, e cada linha embaixo é um registro dessa informação. Então, se a gente for comparar com um jogo de stop, o que a gente faz? Justamente isso. A gente está estruturando como que serão as partidas de stop, dizendo quais são os valores que a gente pode colocar em cada partida. E cada linha, cada registro significa uma partida de stop. Em uma tabela no banco de dados real, a ideia é exatamente a mesma. A gente tem a estruturação com as informações que a gente necessita naquela informação e cada linha representa um registro daquela informação. O conjunto daqueles dados formam uma informação para mim. Então, cada linha dentro de uma tabela que guarda carros, por exemplo, cada linha significa o registro de um carro. E sim, pessoal, a gente não precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados ou um SGBD para encurtar, para treinar os nossos conceitos de estruturação de dados. Banco de dados é diferente do SGBD. Muitas pessoas até confundem chamando o MySQL de um banco de dados, e não é. Ele é um sistema para gerenciar um. Eu posso ter um banco de dados no papel, num TXT, um Excel, e é inclusive esse último que eu
indico para fazer estruturações rápidas e testar se ela está coerente. Mas como é que eu posso testar para ver se eu estruturei corretamente a minha informação? É bem simples. Tu faz a estrutura, monta a tabela com as colunas ali direitinho. Registra dados, registra informações, mas não uma, duas, registra várias. Vai colocando 5, 6, 10, vai colocando linhas de informações. Cada linha tem que representar uma informação por si só. Então, se a gente voltar lá no exemplo de tabela de carros, se cada linha, cada registro dentro daquela estrutura, eu conseguir ter uma informação completa do que é um carro para aquele meu contexto, minha estrutura de dados está coerente. E vamos para a parte mais difícil, né? Que é identificar essas estruturas de dados. E como que eu faço então para identificar quais são as informações relevantes para o meu sistema? Bom, lembra da abstração, né? Então, eu estou criando um concorrente do Spotify, por exemplo, ou YouTube Music. Diz aí, qual que é a informação mais relevante para um sistema desses? Vai, pode falar que eu quero ouvir daqui. É a música, claro. Então a gente começa com a identificação das estruturas dessa maneira. Entende o problema primeiro. Então vamos abstrair o que é uma música. Olhem para essa imagem. Para o contexto de um aplicativo de tocar músicas, o que é relevante? Bom, eu preciso ter o conteúdo da música que vai tocar, eu preciso ter o nome da música, né, o título da música, o nome do artista, o tempo de duração, se a pessoa deu like ou não. Mas para esse contexto, lembra da abstração de novo, eu não preciso saber quantas pessoas estavam envolvidas nessa música ou quantos instrumentos que foram tocados. Então a gente começa a trabalhar aí o conceito de abstração. Vamos abstrair o que é uma música para este contexto. Logo, podemos estruturar a informação de música dessa maneira. E olha que bacana, por que eu coloquei um asterisco aqui no artista? O artista por si só já é uma informação relevante. Eu posso ter no artista, além do nome, eu posso ter o gênero musical que ele toca, uma biografia. Imagina que eu estou montando nesse meu sistema concorrente do Spotify uma feature. Quando eu clico em cima da música, aparece uma foto do artista e embaixo uma biografia. Se eu pegar e colocar a biografia do artista sempre na estrutura de música, eu vou repetir ela inúmeras vezes. Então eu posso separar isso de uma informação que é relevante, que seria uma estrutura de dados de artistas, e eu faço o link dessas informações através dos seus registros identificadores, da identificação, por isso o campo ID, que é essa relevância no campo ID. Então, eu linkando esses dados através dos IDs, das linhas dos registros, eu consigo puxar essa informação quando ela for importante e relevante para mim. Isso gera um ciclo muito virtuoso de estar sempre criando estruturas de dados, criando um banco de dados muito bem organizado e coerente. Relações entre as estruturas de dados é algo que eu vou me aprofundar um pouco mais aqui em outro vídeo, mas o que eu queria mostrar para vocês é que ao treinar a modelagem de dados, ao conseguir ter esse entendimento de estruturação de dados, a gente ganha um poder muito grande como desenvolvedor, que é entender como as coisas funcionam sem saber exatamente como elas funcionam. Eu não preciso acessar o código do Google ou do YouTube para saber que existe uma tabela que guarda uns vídeos lá dentro. Eu não preciso acessar o código do Spotify para saber que existe uma tabela que guarda músicas lá dentro. Eu já conseguiria montar o esqueleto de um concorrente deles porque eu treino muito bem esse conceito de abstração, coloco ele em prática com as estruturas de dados, com as estruturas das informações que são relevantes para aquele contexto. Isso facilita o desenvolvimento de software de uma maneira geral, de tudo, seja back, seja front, porque à medida que vamos treinando esse conceito de estruturação de dados, nós vamos treinando também a nossa imaginação, que é muito importante, porque a gente começa a pensar em como que o software vai evoluir no futuro e a gente monta estruturas de dados que dão a possibilidade de evoluir esse sistema no futuro. Faço questão de mostrar aqui o que um aluno meu conseguiu fazer só usando Excel, sem mágica, apenas com lógica, em estruturar um concorrente do Spotify. Aqui 100% no Excel, realmente ficou muito bonito.
E isso aqui é só para dar um gostinho de como que a gente tem um poder muito grande e as coisas incríveis que a gente consegue fazer quando as estruturas de dados estão bem organizadas, quando as informações estão bem estruturadas. Claro, pessoal, há muitas outras coisas a serem estudadas na área de banco de dados, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, o meu objetivo é de que não é um bicho de 7 cabeças. Existe sim como tu entrar num nível básico e com coisas familiares como Excel num jogo de stop. Eu estou tentando resumir aqui quase 2 horas de conteúdo que eu dou na minha primeira aula de mentoria, mas para complementar esse vídeo aqui, eu estou deixando na descrição também o link para a minha primeira aula com uma turma minha, para vocês terem noção de como que é a experiência comigo dentro de uma mentoria e também para se aprofundar um pouco mais no conteúdo de estruturação de dados para quem quiser. Um nível super básico e introdutório como esse vídeo. E claro, conforme prometido, antes de encerrar, eu vou mostrar para vocês aqui como que a ChatGPT ou a ChatGPT consegue ajudar em acelerar esse conhecimento, esse aprendizado de estruturação de dados. Me acompanha. Bom, vamos lá. Eu trouxe a simulação de um problema, então, para a gente colocar isso aí em prática. Leiam comigo aqui. Isso aqui é uma simulação de alguém me pedindo para desenvolver um aplicativo. E eu deixei bem despojado assim mesmo, porque na vida real as demandas elas vêm assim. Não vêm pedindo, monte uma tabela, tal, que nem exercício de ensino técnico, né? Não, vem uma demanda bem aberta de cliente. Então, cara, você sabe como é que é, eu sou meio desorganizado mesmo, eu sempre esqueço das coisas que eu tenho para fazer e isso me deixa meio louco, sabe? Mas eu tive uma ideia incrível que vai me ajudar a colocar minha vida em ordem. Quero te pedir para desenvolver um aplicativo no estilo To-Do List para mim e ele deve ser simples de usar, mas ao mesmo tempo muito útil para as pessoas que, assim como eu, são meio desorganizadas e precisam colocar suas vidas em ordem. O aplicativo deve permitir que os usuários adicionem tarefas, definam prazos e acompanhem o progresso. Além disso, seria legal se ele incluísse recursos como lembretes, categorias e prioridades, além de fornecer relatórios de progresso. Eu sei que você é o cara certo para fazer isso acontecer. Então, o que você acha? Vamos juntos desenvolver esse aplicativo incrível e ajudar as pessoas a colocarem suas vidas em ordem? Vamos nessa, irmão! Bom, como que a gente pode utilizar isso aqui a nosso favor até para aprendizado? A gente vai utilizar a combinação de duas ferramentas, a ChatGPT e o DB Diagram. O que é o DB Diagram? O DB Diagram é uma ferramenta que gera os diagramas de entidade de relacionamento de uma maneira visual para nós através de uma linguagem de marcação chamada DBML, ou seja, Database Markup Language. Ela abstrai o que os sistemas de modelagem fazem para dentro de uma linguagem de marcação. E, felizmente, a ChatGPT conhece esse padrão de linguagem. Então, vamos testar o poder dela. Como que a gente pode fazer? Bem simples, vamos pegar o texto desse pedido, eu tenho aqui, eu vou clicar em copiar, vamos colar dentro da ChatGPT, eu já tenho uma conversa com ela falando só sobre DBML, e aqui é uma dica mais para vocês, falem com ela específico sobre um assunto em cada chat, em cada conversa, ela vai ficando cada vez melhor naquilo ali e te ajudando cada vez mais. E bem simples, eu só preciso vir aqui e pedir para ela gerar um DBML para mim deste problema. Então eu vou pegar e dizer, você pode gerar um DBML para mim deste pedido e vou colar aqui o pedido. E aí é só deixar ela fazer a mágica dela. Então é bem rápido, bem instantâneo. Ela já está montando para mim aqui o DBML do projeto e eu já posso copiar isso aqui e colar dentro da ferramenta do DB Diagram. Dá um Ctrl A, Ctrl V para colar aqui. Vamos ver, alguma coisinha não veio corretamente. Vamos descobrir o que é. Expected default increment no. Pronto. Ótimo que deu esse bugzinho aqui, porque já mostra que a ChatGPT está aí para nos ajudar.
ela nunca vai te substituir. Utilize ela como copiloto e ela vai acabar te ajudando. O que aconteceu é que tinha 2 brackets aqui, esse 0 e 5, isso não faz parte da linguagem natural aqui do DBML. Opa! Mas rapidamente ela já gerou esse diagrama, a gente coloca e já conseguimos ter uma visualização de como que fica a estruturação de dados desse aplicativo, tá? E é bem legal, a gente pode agora pegar essas tabelas, tasks e users, colocar dentro de um Excel, por exemplo, e começar a gerar registros. E isso vai nos ajudar a compreender, né? Ela vai realmente nos auxiliar na montagem dessas visões, entendendo melhor as estruturas de dados. E claro, ela vai fazer o que você pedir, então é bom que você já treina o entendimento de um problema. Se eu não entender de fato um problema e não saber como perguntar, ela não vai ajudar muito. Então, por exemplo, se eu quiser evoluir um pouco mais este software e ter a parte de categorias separados em uma outra entidade, eu posso solicitar aqui também, mas claro, isso só vem com o conhecimento. Então, eu já posso dizer para ela aqui, ó, você pode gerar novamente o DBML e separar as categorias em uma estrutura de dados separada, e ela vai gerar para nós novamente, dessa vez com a tabela de categorias também. Então realmente o poder disso aqui é muito incrível, e para a gente aproveitar ao máximo, a gente precisa exercitar, a gente precisa testar, e eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar bastante. Dessa vez ela não gerou com bugzinho lá com o 0 e o 5, e a gente já tem uma estrutura mais completa. Então eu já tenho uma gestão agora das categorias em outra tabela. Para você que já está um pouco mais avançadinho, como o DB Diagram e o DBML é uma abstração do que são os sistemas de gerenciamento de banco de dados, a gente consegue exportar diretamente esse diagrama para um MySQL, PGSQL ou SQL Server até. Então, para quem já está um pouco mais avançado e já quer sair com isso aqui gerando um banco de dados dentro de um SGBD e quiser desenvolver alguma coisa em cima disso, também já dá para fazer, tá? Então, rapidamente aqui o DB Diagram já consegue exportar os create tables e as estruturas para dentro de um SGBD. A gente só tem essas 3 opções aqui, mas já dá para brincar bastante. Há muitas maneiras dessa IA te ajudar a evoluir tecnicamente, mas as principais que eu consegui achar para esse momento, para quem está aprendendo a estruturação de dados, é gerar esses diagramas no formato de DBML, pedir feedbacks de como estão as suas estruturas de dados, isso é legal. O jeito que ela funciona, ela consegue conversar contigo, então tu pode pedir feedback de como que tu estruturou alguma tabela sua, e tu pode também pedir sugestões de evolução do teu software. Então daqui a pouco tu pergunta para ela, com essa estrutura aqui eu consigo fazer gerenciamento de nível de acesso de usuário? Faz o teste. Ela vai pegar e vai te responder que ainda não dá, que vai precisar criar uma tabela X ou tabela Y. Então, novamente, só reforçando, utilize ela como copiloto. Se você não entendeu alguma coisa, pergunta para ela. Pode me explicar como que você conseguiu construir essa tabela? Aproveite enquanto a ChatGPT ela é gratuita, aproveite enquanto ela está aí para nos ajudar. Nem o pessoal que montou ela ainda sabe direito como ganhar dinheiro com isso. Então aproveite para evoluir tecnicamente. Então é isso, pessoal. Dica rápida, eu vou deixar em algum lugar aqui o link para um vídeo que explica a diferença entre dado e informação. Também queria lembrar que o link para minha mentoria está aqui na descrição. Eu não cobro nada na questão financeira, mas eu cobro sim muita dedicação, porque o que eu quero é que saiam dali pessoas que realmente tenham sangue nos olhos para conseguir o seu primeiro emprego ou para conseguir realmente ganhar dinheiro com TI, que é o meu objetivo, fazer vocês ganharem dinheiro e crescerem na carreira de TI. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos uploads aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilha também nas redes sociais. Um abraço!